Boa noite, Boa noite, tudo tudo bom, bem? Jennifer? Tudo certo? Só na correria? Como sempre, hoje ainda inventei de mexer com espuma expansiva, tô com os dedos tudo colado aqui, não consigo tirar. Já passei solvente, já passei tudo e, Meu ó, Deus, meu Deus do céu, pra sair você vai demorar, hein? no braço, já me cortei pra tirar. Meu Deus, é realmente você bota a mão na massa, né? Brincando na Ninguém hora, pode deixa parar eu ver com essa isso. espuma. Aí, Olha só, meu Deus do céu. Muito bom. Ai, ai. Vamos começar já já a nossa live, né? Vou enviar aqui pro pessoal, porque é um assunto que eu sei que muita gente tem interesse e não sabe por onde começar, né? E é importantíssimo entender esse passo a passo, né? é um ramo que, infelizmente, a gente não vê na nossa formação. Então, pelo menos na minha e de diversos alunos, diversos profissionais que eu converso, não se existe uma matéria chamada licitação. Às vezes passam muito por cima numa matéria de orçamento, ou numa matéria voltada para direito, e eu costumo falar que é um ramo muito grande da engenharia e que muitos visualizam como sendo um ramo da advocacia só. E esquecem como engenharia, arquitetura, essa parte profissional ligada a obras, orçamentos, avaliações. Tá? Durante a live eu vou estar falando que assim, que a gente na administração pública contrata todos os serviços que vocês imaginarem. Nossa, ver como que é amplo isso, né? É Gente, muito muito bom. grande. Muito bom. E primeiro aqui, então, para a gente começar, Caio, se apresente pra gente. Então, Caio Corte, tá? Para quem ainda não me conhece, sou engenheiro civil, formado em 2016. Tenho uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, apesar de nunca ter atuado, tá? Mas quando eu falar um pouquinho da minha trajetória, vocês vão entender o porquê a engenharia de segurança do trabalho, tá? Então, venho aí nos últimos aproximados 8 anos, de 2016 para cá, atuando com obras públicas, é o foco principal da minha vida, tá? Não que eu não execute obra privada, mas eu não busco clientes privados. Em geral, os clientes privados me chamam, então não busco esse cliente privado, tá? Então, nos últimos 8 anos, eu vim trabalhando, que eu sempre comparo como dois lados de uma moeda, tá? Tanto na administração pública como na administração privada, que presta serviço para a administração pública, tá? Então, quando eu me formei lá em 2016, eu acabei viajando para Curitiba, passei 40 dias buscando oportunidades de trabalho, e aí não consegui me inserir no mercado assim que eu me formei. Acabei rodando de aplicativo um tempo. Olha E, só. e aí foi quando eu decidi fazer a pós-graduação. Ah, não, vou fazer engenharia de segurança do trabalho para aumentar o leque da minha formação, aumentar as possibilidades que se tem no mercado. E apesar de eu já ter trabalhado antes de 2016 na administração pública, eu não atuava diretamente com obras públicas, com licitações, e aí não era aquela visão que eu tinha tido na faculdade, e acabei buscando, como muitos profissionais buscam, enviando currículo. Enviei mais de 130 currículos e acabei não me inserindo no mercado. E aí voltei aqui para minha cidade, eu sou aqui de Maceió, tá? Maceió, Alagoas, e Cidade em boa, hein? 2000, eu gosto muito do frio, aqui é bem quente, mas eu gosto muito do frio. Então, quem está no frio, quem está no sul, centro-oeste, essa parte, quer vir para cá por causa das praias, solzão, tudo, e o pessoal que está aqui quer ir para o frio. Mas É faz verdade, né? parte da vida. E aí, em 2017, eu já estava trabalhando na administração pública, tá? E aí ocorreu, e eu fui trabalhar inicialmente de graça. Eu disse, não, para eu me inserir nesse mercado, que eu conheço já, não tinha atuado diretamente, eu disse, eu vou trabalhar de graça.
E aí eu passei ainda 5 meses viajando diariamente para um município, sem receber, para conseguir Nossa, aprender, entender como funcionava o sistema lá dentro, para que eu conseguisse me inserir no mercado. E isso eu fui para essa tentativa num setor de segurança do trabalho, que a gente tem o Sereste, tá? Que é o centro na parte de saúde do trabalhador, nos municípios. E eu fui no intuito de aprender e tentar ligar a minha pós-graduação nesse aprendizado e acabei entrando na parte de obra pública. E aí foi quando eu iniciei a trajetória, quando uma das empresas que prestaram serviço nesse município gostaram do meu serviço e me chamaram para prestar consultoria para ela. E aí, em 2017, eu já estava atuando com essa empresa, e aí o Felipe da AZ me chamou, cara, vamos bater um papo aqui falando sobre obra pública. Eu vi que você está ganhando um monte de obra aqui no estado, tá todo mundo comentando, falando do seu nome aqui. Vamos bater um papo? Passa aqui na empresa para a gente conversar. Eu disse, vou passar aí. E aí, nesse dia, ele disse, posso gravar? Eu disse, pode. Eles, porque se tiver algum trecho legal, a gente corta, eu vou publicar, eu disse, sem problema. E aí, esse vídeo, tiveram algumas, ele publicou no YouTube no final, e aí tiveram diversas visualizações. E aí, eles, Caio, é um dos nossos melhores vídeos, o pessoal tá gostando do tema, porque a gente não começa a como é que eu posso falar, disseminar esse conhecimento, esse ramo expandir com ali, né? outras pessoas. E aí foi quando eu comecei, lá em 2017, a ministrar curso presencial, depois online, e aí continuei a trajetória, tá? Mas e eu costumo sempre falar que, na minha visão, claro, existem diversos ramos na engenharia, mas na minha visão, nos últimos 8 anos, eu considero como um dos melhores ramos da engenharia e arquitetura. Quando eu falo muito engenharia, Jennifer, mas quando eu falo engenharia é o ramo Tudo profissional, ali. tá? Uhum. Sim, Porque sim. na parte de obra pública eu não diferencio engenharia e arquitetura, tá? Eu preciso ter um Sim, profissional sim. legalmente habilitado e empresa legalmente habilitada, tá? Independente se é engenharia ou arquitetura. Então, é um dos melhores ramos nesse setor profissional e porque e eu sempre uso essa comparação. Quando você sai de casa de manhã, o que é que você olha na sua frente? Obra pública, licitação. Eu vejo iluminação pública, eu vejo pavimentação, eu vejo calçada, eu vejo meio-fio, eu vejo escolas, eu vejo postos de saúde, hospitais. Então, tudo ao meu redor está vinculado a obras públicas. Verdade, Então, a partir do verdade. momento que eu E consegui é uma visão que às vezes a gente não tem ali, né? Não tá tendo. Acha que forma ali, é só projeto, execução, projeto, execução. E tem muito mais do que isso, né? Mas, assim, eu saí da faculdade entendendo que engenharia era construir prédio, porque foi o que eu aprendi na minha graduação. Então, É todas as minhas verdade. matérias estavam focadas para construção de prédio, projeto, ensino, ser professor. Então, não teve essa demonstração de, ó, é um ramo da engenharia aqui que tudo ao seu redor está vinculado a licitações. E aí muita gente me diz assim, eu gosto de projeto. A administração pública contrata milhões em projetos anualmente. Eu gosto de avaliação. Os municípios têm setores de avaliação de imóveis. Eu gosto de orçamento. A gente contrata orçamento. Eu gosto de obra. A gente tem obra pública diariamente sendo publicada. Então, É verdade. e aí, quando eu consegui entender esse mercado, eu decidi, é isso que eu quero. Tá? E acabei me especializando. Comecei, tô na pós-graduação nesse tema hoje, tá? Sou pós-graduando em licitações e contratos sob o viés da nova lei de licitações, tá? E o que acontece? Antes, a gente tinha a lei 8666, tá? Então, durante 30 anos, foi ela que meio que regia as licitações. E aí, em 2023, efetivamente entrou em vigor a Lei 14.133. Então, foi mais uma virada de chave para falar assim: ó, é a hora de se aprofundar no assunto e se tornar referência. Tá? Então, quando eu consegui entender toda essa minha trajetória, aí eu disse: ó, é um dos ramos da engenharia que
tenha o maior espaço. Claro que você precisa vincular com vários outros entendimentos. Não adianta eu saber sobre obra pública se eu não souber o processo licitatório. Não adianta eu saber o processo licitatório e obra pública se eu não entender sobre gestão de obra. Não adianta eu entender licitação se eu não sei o projeto. Ah, eu quero trabalhar com projeto. Tá, eu quero vender para o governo. Mas como é que eu vendo para o governo? Então, a partir do momento que a gente consegue compilar isso, aí eu atuo. E aí hoje eu estou como coordenador de engenharia e arquitetura aqui no estado de Alagoas, eu sou coordenador de manutenção do trabalho, sou gestor contratual em Marechal Deodoro, um outro município aqui do estado, que é um dos nossos maiores, tá? Mais desenvolvidos, tá? Presto consultoria para diversas empresas, tenho os cursos online, todos vinculados com licitações e obras públicas, tá? Então, um pouquinho da minha trajetória espremida, para quem ainda não me conhecia, conhecer um pouquinho quem é o Caio Corte, tá? Muitas vezes, quando olham assim o Instagram, não, é uma pessoa que está lá compartilhando conteúdo, que vende curso, e não entendem um pouquinho, não conhecem a trajetória, tá? Conhecem aquele pouquinho que é lá publicado, aquela foto que está lá no Instagram, e não conhecem as dificuldades, os benefícios, a trajetória que cada profissional passou até chegar no dia de hoje, tá? Então, assim, são 8 anos de experiência trabalhando. Não sei tudo sobre licitações e contratos. Diariamente a gente aprende nesse ramo, tá? Porque cada licitação é um debate diferente, é uma jurisprudência nova, é um entendimento novo, é uma situação particular. Então, busco sempre conhecimento, mas um pouquinho do conhecimento que eu venho adquirindo ao longo da trajetória, eu venho tentando ao máximo compartilhar esse conhecimento. E aí, uma das minhas dificuldades que poucas pessoas conhecem eu odeio Instagram, por exemplo. Então, muitas pessoas me enxergam lá no Instagram, mas não conhecem, por exemplo, a dificuldade que é para mim postar uma foto de bom dia, por exemplo, mas Voltou. voltou. Agora foi. As redes sociais é o teu maior currículo hoje em dia, tá? Então, eu fui contratado no estado, por exemplo, através de uma live que eu fiz no meu Instagram, e o meu superior direto hoje, que é o Tiago, que é o pró-reitor da Uncisa, onde sou coordenador, me fez uma pergunta no Instagram em uma das minhas lives e eu respondi, no outro dia ele me chamou para uma entrevista. Então, assim... A importância de estar aqui, procurar se atualizar, né? Que é o que você falou. Tá sempre todo o tempo aí melhorando, se atualizando, porque tem constante mudanças ali, né? De metodologias, de tipo construtivo, de lei, de alguma coisa que está acontecendo. Então a gente precisa se atualizar. Então você faz essa atualização, tem esse posicionamento, vai compartilhando conhecimento, e através disso, de ser visto, ser lembrado, né? E a partir disso conseguir uma outra contratação. Olha que incrível! E o poder que isso traz, né? Porque não é simplesmente aconteceu. E você mostrando isso pra gente, a sua trajetória, como foi esse início, eu tenho certeza que está inspirando muito mais pessoas aqui também. Está mostrando que tem oportunidades. Só que a gente tem que olhar para as oportunidades, que foi exatamente o que você falou. Você saiu, você está vendo oportunidades ali de licitações, porque tem a licitação pública em qualquer coisa que a gente vê ali, né? Tem a infraestrutura. Então, é importante, muito importante isso que você disse, de se preparar, de olhar as oportunidades, de se capacitar e de se posicionar, porque é uma ferramenta realmente de trabalho, né? E uma coisa que eu gosto de comparar, e toda palestra, todo momento que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar um pouquinho sobre o medo, tá? O medo, se forem me perguntar lá atrás, até hoje eu tenho medo, tá? Mas lá atrás, na minha primeira proposta de licitação, eu nunca tinha preparado uma planilha para disputar uma licitação. E aí essa empresa que prestou serviço nesse município me perguntou, Caio, eu tenho uma licitação, daqui a 3 dias, tem que apresentar a planilha isso e isso. Faz? Se naquele momento eu tivesse deixado o medo me impedir de falar para ele, faço,
eu não estaria aqui hoje. Tá? Então, nunca deixe uma porta na tua vida fechar porque você está com medo. O medo faz parte da nossa vida. E eu entendo que se eu tenho medo, é porque eu estou buscando algo grandioso. Se eu não tiver medo, é porque é uma coisa simples. É porque, É não, é verdade. fácil de atender. Então, se eu tenho medo, é porque eu busco uma coisa que não é fácil de alcançar. Eu vou precisar sair da minha zona de conforto. E é fora da minha zona de conforto, onde o medo existe, que estão as grandes oportunidades da gente crescer profissionalmente e pessoal, de forma profissional e pessoal. Tá? Então, eu gosto muito de falar essa situação que conhecimento é importante, é muito importante. Eu acho que o conhecimento é o principal pilar da nossa vida, mas saber vencer o teu medo, eu não estou dizendo que você não. Ah, não, eu tenho medo, vou esquecer o medo. Não. É entender como andar com ele embaixo do teu braço, como você carrega um capacete em uma obra. O capacete é importante ali dentro da obra, como o medo é importante na tua vida. Mas você vai deixar de entrar em uma obra porque você não quer carregar o teu capacete ou botar ele na cabeça? Não. Então você aprende a utilizar o capacete para proteger a tua entrada na obra, da mesma forma que o medo protege a nossa vida, mas que te impulsiona a estar dentro de obras, dentro de serviços, dentro do mercado de trabalho. Perfeito, perfeito mesmo. E a partir disso, então, enxergando essas possibilidades, oportunidades, enfrentando esse medo, né, se posicionando ali no mercado, e aí entrando nessa área de licitações, e para a gente para entender um pouquinho o que é licitação e quais os tipos que tem. Vamos lá. Eu gosto de responder o que é licitação de forma simples. Se eu for buscar várias definições, a própria lei 14.133 hoje não diz assim, ó, licitação é isso, ponto. Tá? A licitação de forma simples é a forma pela qual a administração pública contrata bens ou serviços. Então, como eu falei lá no início, quando eu saio de casa, eu enxergo licitação de obra pública. E eu vou sempre focar assim, em obra pública, mas assim, licitações voltadas para o nosso ramo profissional. Tá? Seja obra, seja projeto, seja orçamento, seja avaliação, seja perícia, seja qualquer área. Tá? Então, assim, quando eu saio, eu enxergo licitação. Então, a licitação, desde uma simples caneta que a administração pública quer comprar, até obras milionárias, passa por um processo. Então, esse processo que a administração pública contrata bens ou serviços, recebe o nome de licitação. É o conjunto desses processos, é o conjunto dos atos administrativos para contratar, comprar um bem ou serviço. Tá? Então, licitação é isso. Tá? E quais Perfeito. são os tipos de licitação? Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as modalidades. Tá? Ou se a gente for comparar, e aí quando eu falo de modalidade, é importante comparar a lei antiga com a nova lei, porque houve uma alteração nas modalidades, tá? Enquanto na lei 8666 eu tinha a carta convite e a tomada de preço, elas não existem mais, tá? Antigamente, por exemplo, o pregão era tratado em uma legislação específica, que era 10.520. E o RDC também tinha uma legislação específica, eu não vou lembrar o número da lei agora, mas tinha uma legislação específica. Quando a lei 14.133 veio, ela é única. Ela não tem uma, duas, três, quatro leis para estar direcionando das diretrizes das contratações públicas. Tá? Então, ela compilou aquelas legislações que existiam em uma única. Tá? E aí houveram algumas alterações nas modalidades, tá? Porque assim, eu tenho os tipos, modalidades, mas entendendo como tipo sendo as modalidades, Uhum. hoje eu tenho concorrência, pregão, tá? Não tenho mais carta convite e tomada de preço, tá? Eu tenho a concorrência e o pregão para obras e serviços de engenharia. Eu continuo tendo leilão, essas outras modalidades que não têm interesse para a gente. Então, não adianta eu Uhum. estar enchendo a cabeça de vocês falando sobre elas, porque a gente não usa, tá? Então, para engenharia e arquitetura, quais são as modalidades que eu preciso ter conhecimento que existem hoje? Pregão,
concorrência e o diálogo competitivo. São as três modalidades. O diálogo competitivo é uma novidade na nova lei de licitações, é até redundante, é uma novidade na nova lei, mas a Lei 14.133 trouxe essa modalidade, tá? Ela não é tão fácil, não é, você não vai ver usualmente, mas ela existe, tá? Então, pregão a gente utiliza para a contratação de bens ou serviços comuns, inclusive os serviços comuns de engenharia, tá? E a concorrência a gente usa para contratações de obras e serviços de engenharia que a gente considera como especiais, que são aqueles que não são comuns. E a legislação utiliza essa definição. O que são serviços especiais de engenharia aqueles que não são comuns, tá? Então, e a legislação considera como serviço comum, tá? Aquela contratação que ela é facilmente definida, tem uma forma padronizada de execução, por exemplo, uma pintura de uma parede. Eu consigo padronizar, eu consigo explicar o que eu quero contratar de forma simples, de forma básica, lá no meu estudo técnico preliminar, no meu termo de referência, sim. Então, se eu tenho fácil contratação, se eu tenho padrão de execução, se ela é fácil de se encontrar no mercado e eu tenho várias opções, entre aspas, da mesma forma, eu consigo julgar ele comum, tá? E às vezes a legislação, é importante eu deixar claro que às vezes a legislação meio que se contradiz quando ela fala, não, é um serviço comum, mas mesmo os serviços comuns é obrigatório um profissional habilitado gerando ou a ART ou a RRT, se responsabilizando pela obra ou serviço, tá? Independente. Agora, o pregão não pode ser utilizado para uma obra, por exemplo, tá? Porque uma obra, a partir do momento que eu altero a característica física do meu bem, por exemplo, eu tinha lá um terreno, agora eu vou ter uma UBS, uma unidade básica de saúde, eu vou ter um hospital, eu alterei as características físicas do meu imóvel, do meu bem. Se eu tenho uma ampliação, eu alterei as características físicas, eu aumentei a metragem do meu objeto, então não posso considerar como comum, tá? Então, quando eu não alterar as características físicas do meu bem, e ela tiver aquele padrão de contratação, ela é serviço comum. Quando alterou a característica física, mesmo que se tenha serviços comuns, ela não pode ser contratada como comum, tá? Porque ela altera a característica física do bem, tá? Então essas são as modalidades. Mas quando eu escuto tipo, eu poderia também falar alguns tipos como forma, objetos de contratação. E aí, como eu já tinha falado antes, eu contrato diversos objetos, como tipos, por exemplo. Eu contrato obras, eu contrato serviços de engenharia, eu contrato consultorias, eu contrato projeto, eu contrato orçamento, eu contrato avaliação, perícia, toda a parte de patologia, engenharia diagnóstica. Então, eu acabo contratando orçamentos, todos os tipos, vamos chamar assim, de objeto, a administração pública contrata. Aí ela contrata por meio dessas modalidades. Tá? Então, de forma simples, o que é licitação e quais são os tipos, tá, de licitação. Perfeito. Olha, isso é muito bom, muito importante mesmo, porque é o que a gente estava falando, não é coisa que a gente aprende na faculdade e muitas vezes a gente precisa buscar muito ali para poder entender cada uma dessas modalidades e também dos tipos de serviços ali que precisam, né? De serviços ou desses objetos ou dos materiais. Então, ficou bem claro ter essa separação, né? E o Fusaro 8 falou aqui, ó, como participar de licitações em laudos de avaliações? Tem demanda para esse nicho? Ó, aí existem algumas formas de contratação desse nicho, tá? Que são a Jennifer para avaliação, vai saber falar melhor quanto aos credenciamentos, tá? Apesar de eu ter feito também o curso do Murilo na parte de avaliações, eu sou aluno elite, tá? Olha, Porque demais! eu fui contratado em Marechal Deodoro para fazer avaliações no município. Apesar de não Olha, ser uma área que eu trabalhava, quando eu fui convidado, eu disse, Murilo, liguei para ele, Murilo,
preciso que você me dê o direcionamento. Eles, Caio, método Elite, avaliações. E aí, Perfeito. adquiri o curso, me preparei e disse, estou preparado, tá? Então, existe sim a contratação, você pode ser contratado diretamente um profissional para fazer parte do quadro do município, do estado, tá? Do governo federal para trabalhar com avaliações. Aqui no estado de Alagoas, por exemplo, eles são feitos por profissional do quadro técnico do estado. Em Marechal, é feito pelo quadro técnico de Marechal, tá? Mas, por exemplo, outros municípios contratam uma empresa aqui do município, do estado, tá? Para realizar essa parte, e aí ele contratou em um pacote só avaliações, perícias. Então, eu não vou citar o nome da empresa, mas é uma grande empresa aqui do estado de Alagoas que realiza essas avaliações. Tá? Antigamente, aqui no estado, por exemplo, era feito pela Serveal, tá? Que era a Secretaria de Engenharia do Estado de Alagoas, tá? Que era a secretaria que fazia parte de projetos, avaliações. Mas, mesmo tendo o quadro próprio, também houve a contratação dessa empresa para estar realizando as avaliações, porque a demanda. Imaginem que no estado, todos os imóveis locados precisam passar pelo processo de avaliação, senão o ente público não pode contratar, não pode alugar um bem. Todas as obras, por exemplo, precisam de quê? De um terreno para ser construída. E esse terreno precisou ser desapropriado. Se ele foi desapropriado, ele passa pelo processo de avaliação. Porque eu não consigo desapropriar na administração pública se eu não falar qual é o valor do imóvel. E aí eu preciso fazer a avaliação. E aí quem é que vai fazer a avaliação? O profissional legalmente habilitado, tá? Porque na administração pública, eu lembro que algumas vezes, até nas aulas do Murilo, ele fala que corretor, muitas vezes, no âmbito privado, faz avaliação, tá? E nada, não julgando a profissão também, mas na administração pública, eu não consigo ter o corretor, porque no processo de desapropriação, eu preciso anexar junto a responsabilidade técnica. Então, e assim, quando eu falo de administração pública, uma das outras vantagens é que eu não disputo, por exemplo, no setor de avaliações com corretores, com esse quadro profissional. Como em obras, eu não disputo com pedreiro, com mestre, com empreiteiro, porque eu preciso ter toda a documentação. Igual é o credenciamento do banco. Tá? Eu preciso comprovar que eu fiz, eu preciso ter qualificação econômico-financeira, qualificação técnica, tudo isso, senão eu não contrato com a administração pública. Então, existe sim a contratação, e aí eu posso até pesquisar, Jennifer, no PNCP, se existe hoje aberta alguma licitação, mas algumas vezes tem um dos alunos lá no grupo do Murilo Elite que manda, edital publicado para avaliação, edital publicado para avaliação. Da mesma forma que eu contrato obra, eu contrato avaliação, tá? Mas, além de contratar a empresa, eu também posso contratar o profissional diretamente. Perfeito. Realmente, é um serviço também do Método Elite agora. O Murilo, ele comprou o acesso com licitação para estar mostrando e mandando para todos os grupos ali que a gente tem quais são as licitações abertas para as avaliações nacionais. Então, onde está aparecendo ali licitação, está o Vinícius ali, ele está um dos responsáveis para colocar ali. Ele está sempre mostrando lá, tá tendo aqui, tem quais os estados e colocando os editais também. Então, é uma outra diferenciação do curso, né? Que mostra essas oportunidades. Então, além de ter essa parte de licitações que você pode ter de prefeituras, de outros serviços, né, de outros lugares que precisam desse tipo de avaliação, vai fazer uma desapropriação, como o Caio falou, então, ou fazer qualquer tipo ali, vai alugar, vai fazer alguma coisa que precise ali do valor do imóvel, vai estar sendo contratado um arquiteto ou um engenheiro. Algumas ainda está pecando em deixar corretores, às vezes por falta de conhecimento da NBR 14653, né, que mostra certinho como fazer as avaliações com inferência estatística.
Mas, assim, tem vários alunos que entram com esse processo de impugnação desse edital para poder mostrar de fato quem pode estar fazendo isso, né? Porque os corretores, eles podem fazer o PITAM, né? Esse PITAM que é um parecer técnico que vai ser uma opinião, né? De acordo com o que eles entendem muito de mercado. Mas eles não fazem os cálculos que a gente faz com inferência estatística, baseado na norma, tudo certinho ali, e que tem poder judicial também, né? Além dos bancos, que também tem as grandes oportunidades, tem 2 editais abertos do Banco do Brasil, o BB 2023 e o 2024. O da Caixa, o próximo ciclo pode estar abrindo aí também, então está preparando ali, que tem todas as exigências para poder participar desses editais, né? Então são oportunidades que a gente tem também nas avaliações e perícias, assim como vistorias e outros serviços também, projetos. O Banco do Brasil tem um edital aberto para projetos também de arquitetura. Então a gente vê que esses bancos, as prefeituras, os órgãos públicos precisam mesmo e estão abrindo editais, a gente precisa estar atento a isso, né? E assim, E quem não conhece a administração pública, Jennifer, não tem ideia da quantidade de avaliações que são realizadas para alocações e desapropriações. Só para você ter ideia, esse ano passado a gente precisou desapropriar como se fosse um conjunto inteiro para criar um complexo de moradia, tá? Onde vão ser construídas 456 casas. Então a gente caramba, precisou desapropriar 456, 436 terrenos, tá? nossa, Então imagine que foram 436 ou foram 456 desapropriações, 436 ou 56 avaliações. Então, e oportunidades. isso foi em uma única situação, tá? Então, assim, e quando eu falo isso, quem não está dentro não tem ideia de quantos prédios públicos são locados, não são próprios, tá? E aí eu vou Nossa, é verdade. falar, Alagoas é um município pequeno, é um estado pequeno, tá? A gente tem 102 municípios. Imaginem que todos esses municípios, tá, tem pelo menos 5 imóveis alugados. Então, eu tenho aí 510 avaliações e eu preciso renovar anualmente o valor. E aí não, mas aí você pode reajustar por índice e tudo. Tá, mas os municípios, pelo menos o que eu estou trabalhando hoje, não quer por índice. Todo ano ele quer uma nova avaliação, porque considera que os imóveis não variam somente o seu preço de acordo com o índice. Eles entendem que o imóvel vai variar, porque teve melhoria no imóvel, não teve, a qualidade piorou, melhorou, a vizinhança melhorou, não tinha drenagem, agora tem, não tinha pavimentação, agora tem. Teve eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que é polo influenciante, local, aquele local que valoriza, eu não lembro o nome certinho, É tá? distância de polo de influência, né? Influenciante. Sim. Não existia, por exemplo, um shopping ali perto e foi construído, então esse imóvel valorizou. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Não é? Então, nesses 510 avaliações no ano, quantos profissionais conhecem a administração pública e avaliações para conseguir executar isso para o governo, para a administração pública? E eu estou falando aqui em Alagoas, que eu tenho 102 municípios, é um estado pequeno. Tá? Imaginem isso a nível nacional. Tá? Verdade. Então, assim, Nossa. são inúmeras oportunidades. E realmente isso faz muita diferença, porque quando a gente utiliza um índice, por exemplo, se eu pegar o IGPM ou da inflação, né, ou o INCC, a gente vê o tanto de coisas externas que estão influenciando naquele índice. Subiu o preço do tomate, subiu o preço da soja, aí vai mudar o índice. A gente vê que não tem, às vezes, muita conexão, mas são os índices que tem. Mas o melhor jeito realmente é fazer o que você está falando, né? De fazer uma nova avaliação, de fazer um comparativo de aluguéis. Então, são oportunidades mesmo. E das leis que você mencionou para a gente, dessa antiga e essa nova, a diferença, então, foi que foi retirada aquelas modalidades, mas teve algumas outras diferenças? Como que foi? Como é? Repete, por favor. Jennifer, me dê um segundo, que a luz aqui na frente começou a piscar. Eu não sei se vocês estão vendo, piscando.
Não tá tá? Me vendo? dá só, me dá Tranquilo. só um segundo que ela tá piscando aqui no meu rosto, eu tô não consegui me concentrar. Tá bom. E, gente, então realmente é muito importante. Tem quem tá ali no grupo, né, do Método Elite, tem também essa oportunidade de estar sabendo também das licitações, tá? E aí a gente vai estar mostrando semanalmente, tá com um pouquinho ali da gente se organizando ali para poder mandar para vocês, mas só ali ficar atento nos grupos que vão estar sempre mandando lá para vocês, tá? Pode Ok, falar. desculpa, pessoal, mas e Ah, qualquer coisa que tire minha atenção, meu raciocínio vai para longe, tá? Então, repete para minha pergunta, por favor, Jennifer. das diferenças das duas leis, né? Que a gente tinha a anterior e essa nova. Você falou que teve essa diferença ali, né? Que saíram aquelas modalidades, mas teve alguma outra? Como que seria? Se tem alguma outra diferença? Como que está funcionando agora? Tiveram diversas alterações, tá? Mas aí eu vou citar algumas que são importantes. Uma das principais foram as formas de disputa da licitação, que anteriormente, quando a gente falava de obras e a parte de engenharia e arquitetura, a gente disputava presencialmente. A gente tinha que ir lá com o nosso envelopezinho lacrado, com cola, lá no dia da licitação, chegava lá no certame, disputava. Então, eu tinha que ir presencial, e aí, eita, suspende a licitação, volta para a sede da empresa, vai quando tem a decisão, vai, volta. Então, ela era de forma presencial. A nova lei nos trouxe que a forma de disputa agora, preferencialmente, deve ser eletrônica. E quando Perfeito. não for eletrônica, ela precisa ser justificada o porquê não pode ser eletrônica e gravado por vídeo e áudio durante a sessão, tá? Nossa. Então, Isso, uma travadinha. hoje, a maior parte das licitações estão sendo de forma eletrônica, o que, por um lado, é bom e por outro é ruim, tá? Eu costumo falar que não adianta só eu falar o que é bom, eu preciso mostrar o que também é ruim, tá? O eletrônico, por exemplo, é muito bom porque eu vou viajar na sexta. Eu viajei semana passada, viajo sexta agora. De onde eu tiver na sexta-feira, tá? Eu vou estar indo para Sergipe. De Sergipe eu posso participar de uma licitação. Basta eu estar com o meu computador, porque é eletrônica eu vou conseguir trabalhar lá, tá? Eu consigo participar aqui do meu escritório, licitação no Brasil inteiro, tá? Então consigo disputar licitações no Brasil inteiro. E aí para obras eu acho mais complicado, mas para avaliações, por exemplo, é uma coisa muito boa. Porque a forma de avaliar não é diferente de Alagoas para o Sul, por exemplo, para Rio Grande do Sul, para São Paulo, para Rio de Janeiro. A forma de avaliar é igual. E você consegue ter um terceirizado seu lá no município, no estado onde é a avaliação, que vai fazer o levantamento para você, que vai fazer o levantamento de amostras para você, vai fazer relatório fotográfico, e você não vai ter custo. Então, você vai, Perfeito. entre aspas, terceirizar. Então, a forma eletrônica, você vai terceirizar essa parte, mas o cálculo você faz. O laudo, a RRT, o ART, é todo teu. Então, você conseguiu contratar daqui em qualquer lugar do país, aumentar os teus contratos e não tem um custo elevado. Ah, claro, eu vou ter que ter esse terceirizado lá, mas de certeza nas turmas do Murilo, no Método Elite, é, com certeza em qualquer lugar do país a Jennifer vai ter esse suporte, tá? É verdade. Então, É verdade. você consegue. Então, essa Isso é facilita uma muito, né? facilita muito. E assim, o Murilo está até aqui presente. Grande Murilo, um abraço. Eu- e eu sei que esse suporte que vocês têm, que a gente tem, eu faço parte também do Método Elite, que assim, eu preciso disso, o suporte é imediato, tá? Então, independente de onde você É verdade. vencer, Isso se deu. tiver uma contratação na parte de avaliação, você vai ter um suporte de um aluno, de uma pessoa lá do grupo que vai estar te auxiliando lá.
Então, essa é a parte boa da parte de ser eletrônica, que você consegue disputar no Brasil inteiro sem grandes custos. Você não tem mais custo de transporte, custo de impressão, porque é de forma eletrônica. A parte ruim é que, da mesma forma que você consegue disputar no Brasil inteiro, o Brasil inteiro consegue disputar onde você está. Então, tem o pró e o contra. Tá? Não adianta só, não, é legal porque eu posso contratar no Brasil inteiro, mas o Brasil inteiro também pode contratar aqui dentro. Então, para a questão preço, para a questão preço, é um pouco ruim, tá? Mas aí eu Por isso que às preciso vezes cai muito, né? cai muito, e aí é onde entra a questão da estratégia, a questão da briga lá na hora de inabilitar, desclassificar os concorrentes. Apesar de os órgãos de controle terem a frase de não, o que importa para a administração pública é o preço, tá? Muitas vezes, quando eles vão ter esse controle, vão fazer essa análise dessa contratação, eles prezam muito pelo preço. Mas o objetivo da licitação não era a contratação do menor preço. Um dos objetivos da licitação é contratar a proposta apta a gerar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Tá? Então, mais vantajosa não simplesmente é aquela que tem menor preço. Mais vantajosa é aquela que, atendida todas as condições contratuais, aí sim tem o menor preço. Tá? Então, essa questão da forma de disputa é uma novidade aí, assim, é uma alteração impactante para a gente na parte de licitações, tá? Tiveram algumas outras, tá? Que eu vou falar rapidamente para a gente não se estender tanto, mas só para vocês saberem. Tiveram as modalidades que alteraram, tá? Que eu falei para vocês, a tomada de preço e a carta convite não existem mais. E chegou uma nova modalidade que é o diálogo competitivo. É a questão dos benefícios das microempresas, empresas de pequeno porte, previstas na Lei Complementar 123, tá? Ela agora tem duas restrições. A primeira delas é quando o contrato for superior ao faturamento para ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte, que é 4 milhões e 800. Se o meu contrato, se a contratação prevista é de 5 milhões, por exemplo, ninguém usufrui dos benefícios previstos lá na Lei Complementar 123. Ou quando eu já tiver contratado com a administração pública em 1, 2 ou 10 contratos, 4 milhões e 800, eu não posso mais usufruir, mesmo que eu não tenha faturado isso no ano. Então, eu não vou mais poder usufruir desses benefícios. Então, a questão das CATs, que ele deixou mais explícito, eu vi até que teve uma pergunta aqui sobre CAT operacional e profissional. Ele deixou explícito na legislação agora, o governo, quais são as quantidades, que é no máximo 50%, e o que são itens de maior relevância, que são aqueles que representam 4% ou mais na minha planilha orçamentária. Tá? Então, assim, a gente pode passar algumas horas falando nessas alterações. Tá? A instituição do PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, onde eu busco as minhas oportunidades, as publicações, as licitações abertas. Então, assim, são algumas, tá? Mas uma das mais impactantes hoje é a forma de disputa. Nossa, muito bom. Gente, que completo, né? Tanto que a gente está aprendendo aqui hoje, tenho certeza. Para todo mundo já começar a pesquisar essas oportunidades para poder aproveitar. E a partir disso, quais os principais documentos para quem quer participar? Vamos lá. Eu não vou entrar em algumas discussões, tá? Porque eu acho que a gente vai passar muito tempo discutindo um tema específico, tá? Mas vou dar uma explanada geral. A parte de habilitação, quanto a documento de habilitação, a licitação meio que se divide em duas partes, tá? Habilitação e proposta, tá? Então, quando eu falo de habilitação, a habilitação se divide em mais 4 partes, que é a habilitação jurídica, a qualificação fiscal, a regularidade fiscal e trabalhista, econômica e financeira e qualificação técnica, tá? Na habilitação jurídica, eu apresento, em geral,
dois documentos: contrato social e o RG dos sócios, tá? Dos administradores, tá? São os dois documentos. A habilitação jurídica quer mostrar para a administração pública que alguém nasceu, o meu registro de nascimento, por exemplo, ele mostra que existe uma empresa nascida, tá? E que, por exemplo, não, eu casei, eu tive uma alteração na minha certidão. Eu não uso mais somente minha certidão de nascimento, eu uso a de casamento. Então, eu tive uma alteração. Eu abri uma empresa sozinho, agora eu tenho um sócio. Meu capital era 10 mil, agora é 100. Então, eu tenho minhas alterações. Eu mostro para a administração pública um pouquinho do que é juridicamente a empresa. Entendi. Tá? Então, é mostrar para a administração pública que a empresa existe. Tá? E quem é o administrador ou quem são os administradores dessa empresa. Tá? Quando eu falo de regularidade fiscal e trabalhista, eu estou falando da questão de não dever ao governo. E aí, quando eu falo não dever ao governo, é importante que quem está acompanhando aqui tenha interesse no tema licitações, obras públicas, que entenda que existem 3 tipos de certidões para comprovar para o governo como é que está a tua situação fiscal e trabalhista, tá? Eu tenho minha certidão negativa, minha certidão positiva e a negativa com efeito, a positiva com efeito negativa, tá? A negativa e a positiva com efeito de negativa tem a mesma validade para a administração pública. A negativa está dizendo, essa empresa não deve para o governo. Então, pode contratar com a administração pública. A positiva, com efeito negativa, diz para o governo que ele está devendo, ele deve, tá? Mas... Foi tão certinho, ali, ó. Ele está devendo, mas está parcelado, está em dia. Então, ele pode contratar com a administração pública. E a positiva que me diz, ele não pode contratar com a administração pública porque ele está devendo, tá? Então, eu tenho que comprovar para a administração pública como é que está a minha situação quanto a débitos fiscais e trabalhistas. E aí, em geral, eu apresento a certidão federal, CND federal, CND estadual, municipal, tá? Eu comprovo com os 3 órgãos, tá? Que eu não devo federal, estado e município, tá? CNDT, que eu mostro que eu não tenho débitos trabalhistas, e a certidão de regularidade junto ao FGTS na Caixa Econômica. Eu mostro que eu não estou devendo FGTS, tá? Então, são as 5 principais certidões quanto à regularidade fiscal e trabalhista. Quando eu passo para a qualificação econômica e financeira, tá? Eu estou mostrando para a administração pública que eu não estou em situação financeira ruim, que eu financeiramente consigo contratar e assumir os cargos e encargos daquele contrato, tá? Quando eu falo financeiramente, tá falando. Então, eu apresento, em geral, 2 documentos. Eu apresento minha certidão negativa de falência, tá? Que eu estou mostrando para a administração pública que eu não estou falido ou em processo de recuperação judicial. E o meu balanço patrimonial, que eu mostro no meu balanço patrimonial a saúde financeira da minha empresa. E aí eu deixei a qualificação técnica por último, que entra mais na nossa área, tá? Que eu apresento... eu tenho que ter o registro da empresa, do CNPJ, junto ao Conselho Profissional Legal, tá? Seja CREA, seja CAL, tá? Eu ainda não vi nas últimas licitações nada falando ou questionando sobre o Conselho dos Técnicos, mas caso venha a aparecer, se o Conselho dos Técnicos eles forem habilitados a executar aquele serviço que é o objeto a ser contratado, nada vai impedir, porque a legislação fala entidade de classe competente. Ele não diz CREA, ele não diz CAL, ele diz entidade de classe competente.
Tá? Então, eu tenho que ter o registro da empresa na entidade de classe, eu tenho que ter o registro do responsável ou dos responsáveis técnicos no conselho de classe. Tá? Eu tenho que ter a declaração de equipamentos e profissional. Tá? É uma declaração simples, o qual eu declaro para a administração pública que eu tenho os equipamentos que serão necessários para executar aquele serviço e os profissionais legalmente habilitados. E eu tenho, por último, as minhas CATs, minhas certidões de acervo técnico, tá? Que ela é dividida em duas. A certidão de acervo técnico operacional, que é a comprovação que a empresa tem conhecimento técnico na execução daquele serviço. E ele tem a certidão de acervo técnico profissional, tá? Então ele tem da empresa e o profissional é mostrando que aquele profissional tem conhecimento técnico naquele objeto, tá? Eu particularmente, por que eu disse que não vou entrar em discussão? Porque várias pessoas vão ter uma visão, mas Caio Cortes, sou contra, tá? A questão de solicitar acervo da empresa, porque eu entendo que quem tem o conhecimento técnico para executar determinado serviço é o profissional e não a empresa. A empresa precisa dar condições para que o técnico execute o objeto, tá? Mas eu não mudo legislação. A legislação me diz que tem os dois, então eu tenho que apresentar os dois, tá? Infelizmente. E aí, de documentação, em geral, são essas, Jennifer. É dividido em 4 etapas. Em cada etapa, eu tenho que apresentar esses documentos, em geral, tá? Que eu falei. E aí, quando eu falo de proposta de preço, que é a parte orçamentária, a parte de valor a ser contratado, em geral, eu apresento 6 documentos, tá? Carta proposta, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, composições unitárias, planilha de composição de BDI e planilha de encargo, detalhamento de encargos sociais. São os 6 documentos quanto à proposta de preço que, em geral, são apresentados. Tá? Porque eu sempre falo em geral, porque alguns editais têm suas peculiaridades e, não, eu quero que me apresente também a memória de cálculo. Você também vai ter que apresentar a memória de cálculo. Tá? Mas, em geral, os 6 principais documentos da proposta são esses, e os principais documentos da habilitação são os que eu falei anteriormente. Tá? Então, em geral, esses são os documentos a se apresentar, a se ter para disputar uma licitação voltada para parte de engenharia e arquitetura. Perfeito. E realmente é o que os bancos também pedem ali para a gente para comprovar ali nos editais, né? Além da questão dos laudos, para você estar mostrando, comprovando a experiência, a emissão da ART ou RNT. Então, além da CAT, né, alguns podem pedir a CAT com atestado e outros a CAT sem atestado também tem validade. Então, depende também do tipo de edital. Então, isso é legal da gente ver que é importante ler muito bem e se preparar tudo aquilo que eles pedem, né? Então, para a administração pública, para a parte de obras, serviços, engenharia e arquitetura, eu, em geral, sempre tenho que apresentar a CAT com atestado. Tá? Alguém tem que atestar, porque senão seria fácil. Tá? Eu finalizei uma obra e eu estou atestando que está bom. Mas o que o cliente achou da minha contratação, o que o outro município ou a outra empresa achou da minha execução. Porque se eu executei mal, se eu não fiz uma boa execução para a Jennifer, porque a Maria, ou a Joana, ou a Josefa, quem quer que seja, vai querer contratar o meu serviço. Então, eu tenho que comprovar a CAD com um atestado, que eu estou mostrando, eu executei legalmente e a minha contratante está afirmando que eu executei bem. Tá? Então, pode ser a contratante, ela não precisa ser, por exemplo, engenheiro ou arquiteto, ela pode ser um cliente comum ou tem que ser uma empresa que tem um representante que seja técnico também para poder testar. Como funcionaria isso para o órgão público? Como que eles aceitam essa documentação? Então, o órgão público quer a CAT registrada, tá?
você vai ter que ter ela registrada com o atestado de capacidade, tá? Assinado, declarado pelo contratante. Aí a gente vai para o outro lado. O que o CREA solicita? Se você colocar, por exemplo, eu estou realizando um serviço para um supermercado. O dono do supermercado não tem conhecimento técnico, talvez, tá? Assim, pode ser que o dono do supermercado seja um engenheiro ou arquiteto, mas assim, o dono do supermercado, legalmente falando, não tem conhecimento técnico para dizer que teu serviço foi bom ou não. Então, anteriormente, eu tinha que gerar uma RT de laudo com outro profissional para atestar que estava. Então, isso era mais moroso, era mais difícil. Os CREAs, entendendo, pelo menos o CREA Alagoas, tá? Durante a gestão da Rosa agora, alterou. Eu não preciso mais ter um RT com laudo, não. É uma declaração de um outro profissional que esteja registrado e legalmente apto lá no conselho, tá? Ele vai. Um parecer dizendo, confirmo que os serviços do profissional tal, atestado de acordo com a RT tal, foram executados satisfatoriamente. E você vai mandar isso para o CREA também. Não vai mais precisar ter isso, mas na tua CAT, esse documento não aparece. Entendeu? Então, o órgão público quer a CAT. O CREA é que vai dizer como é que ele vai gerar, vai autorizar ou não a emissão dessa CAT. Tá? Mas funciona hoje mais ou menos dessa forma. Pelo menos a última CAT que eu gerei foi dessa forma. Legal. Porque é uma dúvida muito grande também da questão de se pode ser de pessoa física, né? Mas aí, por exemplo, seu cliente sendo uma pessoa física e pegando algum engenheiro, alguma pessoa que possa lá olhar e atestar e fazer esse atestado ali técnico para mandar para fazer a CAT, para a elaboração da CAT. Ou se poderia ser realmente só uma empresa, o seu cliente sendo uma empresa. Então, algumas dúvidas dos editais dos alunos também é para isso, né? Para apresentar no banco, tem que ser para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica ou pode também ser para uma pessoa física. Então, isso também vai depender do que é do conselho também. Não para a contratação. Aí, falando quanto obra, tá? Assim, quanto a obra, serviço de engenharia e arquitetura, na lei antiga estava explícito na redação dela que deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, tá? Entendi. Então, na lei antiga vinha falando isso e tem algumas jurisprudências do tribunal confirmando isso. Na lei 14.133, não existe mais essa redação explícita. Ela vem dizendo que precisa ser apresentado um atestado de capacidade técnica chancelado pelo conselho, mas não tem mais na redação direta dela que tem que ser por uma pessoa jurídica. Tá? Entendi. Mas para obras de serviço de engenharia, ainda não está definido. Esse ano ainda não chegou nenhuma jurisprudência até mim, tá? Que vem dizendo pode ou não pode pessoa física. Então, até o momento, para disputar obras públicas, atestado de capacidade técnica para pessoa jurídica, seja de direito público ou direito privado. Perfeito. E é melhor, né? A pessoa fica mais tranquila, sabendo que tá ok, do que arriscar e não ter ali o seu deferimento nesse processo, né? Ter que ser desclassificado ali por causa disso, né? Melhor não arriscar tanto. É complicado, assim. Eu até entendo que não teria diferença eu construir uma casa, por exemplo, para uma empresa ou para uma pessoa. Só quando eu falo que eu estou construindo para uma pessoa, é muito mais fácil de burlar o sistema, infelizmente. Tá? Porque quando eu falo de CPF, é muito mais fácil de burlar do que o CNPJ. Tá? Então, assim, falando nessa situação, infelizmente, o país que a gente vive é assim. Tá? Então, para evitar esse burlar, é que existe essa vedação. Perfeito. E entrando nessa questão de
erros, né, de possibilidades ali que você tem para ser desclassificado, quais os maiores erros de quem participa das licitações? O maior erro, tá? Seja na habilitação, seja na proposta, vai parecer besta, tá? Mas é falta de documento ou documento apresentado errado, tá? É o maior índice de inabilitação e desclassificação em licitações. Eita, não apresentei as certidões, eu não apresentei a planilha orçamentária, eu não apresentei o meu balanço, não apresentou um documento. Ou, para você ter ideia, eu presto consultoria para mais de uma empresa e uma delas é mais de um grupo empresarial. E aí eu peguei a documentação da empresa uma vez para disputar, e que era uma obra, e estava com a certidão de uma empresa de calçado, que era outra empresa do mesmo dono. Tá? Ah, Então, o que acontece? Às vezes as pessoas têm mais de uma empresa ou têm mais de uma consultoria e mistura documento. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso. O maior índice de inabilitação. Então, o que é que eu aconselho para vencer esse problema é o checklist, tá? Monta o checklist da tua licitação. Quando for ler o edital, monta um checklistzinho e vai com esse checklist para o dia da licitação para analisar a documentação dos teus concorrentes. Ali você vai marcar, eu tenho, esse não tem. Opa, já está vermelhinho aqui. E fica muito mais fácil você controlar o que você está apresentando, como analisar a documentação dos teus concorrentes. Mas aí eu posso falar alguns outros fatores de desclassificação e inabilitação como estratégias para vencer uma licitação. Eu posso citar, por exemplo, o balanço patrimonial, que agora na nova lei, uma novidade, tá? Eu preciso apresentar os meus índices contábeis, meu balanço dos últimos 2 anos, dos últimos 2 exercícios sociais, o que anteriormente era só um. Eu preciso ter cuidado na elaboração do meu PDI, dos meus encargos sociais, se eu for optante do Simples Nacional, porque eu tenho uma forma de tributação diferente. Eu preciso ter cuidado nas minhas composições unitárias, se elas são suficientes para executar uma unidade do serviço. Eu já participei de licitação que estava lá, para assentar uma porta, eu uso 0,8 portas. Ah, para assentar um vaso sanitário, eu uso 0,6 vasos sanitários, tá? Então, assim, eu tenho que ter esse cuidado, tá? Então, assim, são inúmeros pontos. Um dos principais para a questão da proposta de preço ainda é a questão do salário dos profissionais, tá? Muita gente, para baixar o preço na licitação, baixa o salário dos profissionais abaixo do salário mínimo. E a legislação, eu não posso ter contratação de profissional abaixo do salário mínimo ou abaixo da convenção coletiva, tá? Então, eu também preciso analisar o preço do salário dos meus concorrentes para a mão de obra, seja servente, pedreiro, quem quer que seja, quem quer que esteja lá, tá? Então, são algumas dicas. A habilitação, ainda posso falar para checar as CATs, a numeração das CATs. E uma dica muito importante para habilitação ainda é o QR Code e as tarjazinhas de autenticação, tá? Por incrível que pareça, como eu falei, algumas empresas ainda falsificam os documentos para vencer licitações. E aí, quando checa lá o QR Code, é o atestado de outra empresa, ou ele aumentou o quantitativo lá no Adobe, ou alterou a validade de uma certidão. E eu falo isso por experiência própria, tá? Já participei gente, de licitação. Uma das empresas que eu deixei de prestar consultoria, eu costumo checar isso antes de ir, quando é uma empresa que eu não tenho acesso. Quando eu chequei, eles tinham alterado a validade de uma certidão e eu me neguei a participar da licitação, tá? Porque é fraude ao processo licitatório, exato. é crime, tá? Então vai preso o dono da empresa e vai preso o representante. Então, não aceitei participar e já venci algumas licitações com essas cartas de QR Code autenticação, porque o camarada falsificou os documentos apresentados. Infelizmente. Nossa, gente.
Então, olha, que a gente viu aqui os erros e estratégias que você pode estar utilizando para você conseguir vencer essas licitações, né? Mas olha a importância de fazer tudo certo, porque isso tem consequência, né? E, por exemplo, quem entrou, quem fez isso, e você apontou, por exemplo, eles têm uma missão ali também. Não é só quando eles peguem a ponta, mas quando o outro participante aponta esses erros, eles têm alguma punição com isso? Então, aí cabe à administração pública analisar ou não as penalidades, tá? Mas legalmente falando, sim, é crime. Então, Nossa. teoricamente, é obrigatório ser aberto um processo administrativo para apurar os fatos, identificar responsável e responder legalmente, judicialmente, tá? Mas, infelizmente, também, de novo, nem sempre é aberto esses processos. Esses processos nem sempre são abertos, visto que Puxa. ninguém vai querer botar caneta para dizer, ó, foi o culpado pela prisão do camarada lá. Infelizmente, tá? Então, nessas situações, muitas vezes entram lá em acordo, ó, sai da licitação, cara, cai fora, eu vou deixar o teu processo para lá, e que assim, é difícil você ser o responsável pela prisão de outra pessoa que também está lá disputando. É Tá? verdade. Mesmo que, pode ser que nunca dê em nada, mas você vai ser o responsável por estar causando todo esse transtorno, tá? Mas eu aconselho sempre a terem esse cuidado e checarem, tá? Então, é muito importante isso daí. Em uma licitação específica, a empresa apresentou 10, 12 atestados e 3 eram iguais. Então, no primeiro Nossa. atestado era um atestado, aí o segundo, o terceiro e o quarto era outro, o quinto era o mesmo atestado do primeiro, aí sexto, sétimo, oitavo, o nono era o mesmo atestado que tinha sido apresentado. E aí, quando a comissão analisou isso, somou o mesmo quantitativo 3 vezes e julgou aquela empresa habilitada. E não tinha visto a numeração da CAT, que era a mesma CAT repetida. Nossa. Gente, isso é tão sério que além de ser fraude, ele também mostra ali. Porque se você tá apto para fazer um serviço, porque você tem experiência naquilo, aquilo é execuível, aquilo lá tem a capacidade de ser feito. Quando você burla isso, como você vai dar garantia de uma coisa que você nem sabe se você consegue fazer? Então já começa por aí, né? Já pensou em entrar num buraco muito grande? Às vezes a pessoa se endivida, faz um monte de coisa porque pegou uma licitação, baixou o preço, não viu esses pormenores ali, às vezes fez esse orçamento errado também, diminuiu muito, tirou de uma forma geral, e às vezes de coisa que você não podia tirar só para conseguir ganhar alguma coisa. E ali, e como que você vai manter isso, né? Como que vai fazer isso para frente? Eu olho assim, até nos laudos tem gente e é fraude mesmo, de pegar e fazer o laudo para os outros, vender laudos para entrar ali nos editais do banco. E isso realmente, além de ser uma fraude, como é que você, depois que receber uma ordem de serviço, que tem 5 dias para você fazer um laudo completo, como você vai saber se você não sabe, não tem experiência nisso? Então, como você vai se manter? É uma mentira, né? É uma fraude. Então, é um cuidado muito grande que tem que ter, uma responsabilidade muito grande que tem que ter. Então, tem muita oportunidade aí, mas dá para se preparar para buscar toda essa documentação, fazer tudo certo e entrar ali com esse checklist que o Caio falou, né? Exatamente. Então, assim, o item principal para vencer tudo isso, para minimizar esses riscos, para analisar, vencer licitações é conhecimento, tá? Em qualquer área da nossa vida, seja profissional ou pessoal, a gente precisa ter conhecimento. Ninguém compra uma casa, um carro, qualquer coisa, sem saber se tem condições ou não. Você analisa quais são os riscos, como é que vai ser feito. Na nossa vida profissional é da mesma forma. Eu preciso ter conhecimento. E aí, quando a gente fala de engenharia e arquitetura, é conhecimento técnico, principalmente. Eu preciso saber do que adianta eu ter um contrato de 1 milhão, 10 milhões para fazer uma pavimentação, se eu sequer sei se eu vou conseguir pagar.
E se aquele serviço ali, como eu não tenho nenhuma máquina, vai me custar 12 milhões, porque eu vou ter que alugar a máquina, e eu só estou recebendo 10? O que é que vai acontecer? Entendeu? Vai Então, assim, endividar. Exatamente. E às vezes são, até são entender o situações muito. acesso àquilo ali, né? Como que você vai fazer um orçamento, às vezes, se você não conhece o lugar. Então já entra nessa questão também. É nacional, mas tem que entender o que vai ser feito ali naquele lugar. Imagina numa construção, entender a logística, entender como que vai levar o material para lá. Porque às vezes é diferente você pega ali um estado, tem coisas muito diferentes do que um outro estado, do outro canto, que tem um acesso totalmente diferente. Então tem que conhecer isso também para conseguir fazer um orçamento que seja execuível, né? Além do custo ali, né? É muito importante isso. Imagine que para chegar em determinado município, você só tem uma ponte de acesso. E que nessa ponte de acesso está com algum problema, que durante 6 meses ela vai ficar paralisada e o teu material para a obra só vai poder chegar de barco, por exemplo. Você não sabia disso porque você não é da região. E você não considerou isso nos teus custos ou no teu prazo de execução. Entendeu? Então, assim, você precisa conhecer diversas situações, tá? Quando eu falo diversas situações, inclusive na parte orçamentária. Você precisa entender de legislação tributária, você precisa entender de salário, você precisa entender de encargos, de PTI, você precisa ter esse conhecimento técnico, porque senão você vai chegar a um ponto, vai apanhar, 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 até que você vai ganhar uma. Só que essa uma vai te dar um furo, vai dar um rombo no teu orçamento que você não vai conseguir seguir mais nenhuma, tá? Então, Que não é pode ser o ponto quantidade, final, né? não é quantidade, é qualidade, tá? E eu falo muito isso, eu comparo sempre com a questão profissional, tá? Profissional, a gente tem um monte no país, engenheiro, arquiteto, técnico, a gente tem um monte de profissional no país. Agora, qualificado, profissionais realmente qualificados, nós temos poucos. E o que eu sempre falo é, não entre em nenhum mercado para ser apenas mais um profissional. Entre para ser a referência, entre para ser o melhor. Independente de quanto tempo você vai demorar para ser o melhor, para ser reconhecido. Mas todos os passos que você der, dê sempre o próximo buscando ser melhor. Se todo mundo ao seu redor diz que A mais B é C, e você quer buscar que A mais B vai ser D, busque diferente de todo mundo. Você vai precisar trabalhar mais do que os outros, você vai precisar ralar mais do que os outros, mas busque sempre ser melhor. E não melhor do que o A, do que o B, melhor do que você mesmo. E aí sim você vai estar caminhando para ser a referência, para ser reconhecido, para então assim são algumas situações. A gente vive em um país, em um mundo capitalista e todo mundo trabalha pelo dinheiro, mas o dinheiro é consequência, tá? Dinheiro é consequência para o que você, para o seu dia a dia, as suas atividades diárias. Não adianta você ter, então assim, é dinheiro, é o reconhecimento, é o teu dia a dia, é fazer o que gosta. Então, esse compilado de situações te faz ser a referência, te faz ser o melhor. Então, se você entrar para ser mais um, você não vai atingir nada desses objetivos. Traça os objetivos e busca ser o melhor em qualquer área. É avaliação? Busca ser a melhor. É licitação? Busca ser o melhor. É orçamento? Busca ser o melhor. Porque se você for só mais Perfeito, um, você vai disputar com milhões de profissionais. Centenas, perfeito. dezenas, milhares de profissionais. Se você for o melhor, você só disputa com você mesmo. Aí, coisa. O melhor conselho que poderia ter, né? Realmente de estar se preparando, ter esse diferencial e correr atrás. Mesmo que seja, às vezes, contra essa maré, mas ou você vai ter que nadar um pouco mais rápido, pode ser que esteja um pouco mais, mesmo que esteja no mesmo ritmo, mas você vai estar fazendo um percurso maior, só que você vai chegar lá, né? Uma hora a gente consegue ter esse reconhecimento, entender ali e chegando nesse ponto igual o Caio ali, ó, que faz uma live e no outro dia fala, tá contratado aqui para fazer esse serviço. Um dia eu chego lá. Mas E das são, oportunidades que a gente tem. são situações Pode falar. diárias. São situações diárias, entendeu? Então, assim,
Se eu fosse, como eu falei, nem sempre foi assim. Eu viajei, mandei mais de 130 currículos, rodei, fui motorista de aplicativo porque não queria ficar parado, fui trabalhar de graça. Então eu busquei ser o melhor. Ainda acho que eu estou longe de ser o melhor na minha área, mas eu continuo trabalhando todos os dias, igual eu trabalhei lá no primeiro dia que eu não recebia nada, porque eu busco sempre ser melhor. Melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui lá no primeiro dia que eu comecei minha trajetória. E como é que eu busco ser melhor? Conhecimento. Tanto conhecimento, buscar conhecimento, como compartilhar conhecimento, tá? Então, o que a Jennifer faz aqui todas as quartas-feiras? Compartilha conhecimento. Compartilha E conhecimento. aprendo, Ela e não aprendo só, demais. ela não só compartilha o conhecimento dela, mas ela aprende com o conhecimento dos outros. Seja dos outros, das outras pessoas que estão em live, seja de outros alunos que têm situações específicas, seja diversas coisas. É no dia a dia que a gente aprende. Então eu estou longe de saber, como eu falei no início, não sei tudo, não quero saber tudo. Eu acho que se a pessoa souber tudo, perde o sentido da vida. Então eu quero sempre ter um motivo para buscar aprender mais, para buscar o conhecimento, porque é isso que vai movendo a nossa trajetória, tá? Então é conhecimento. Conhecimento é o principal pilar da tua vida profissional, tá? É conhecimento que vai manter a tua estrutura sólida, independente do que aconteça. Porque eu lembro quando eu era moleque, devia ter lá 5, 6, 10 anos de idade, e minha mãe já me falava: ó, podem te tirar tudo na vida. A única coisa que nunca vão te tirar é o conhecimento e estudo. Então, essa frase, acredito que a mãe de todo mundo já falou, todo mundo já escutou essa frase um dia. Então, conhecimento é a única coisa que nada, nem ninguém vai te tirar, tá? Então, por isso que eu digo que é o pilar mais importante da nossa vida. Porque independente do que aconteça ao nosso redor, esse pilar ninguém derruba. É verdade, é verdade. E temos só mais 3 perguntinhas aqui para te fazer, para a gente estar fechando aqui com excelência nessa live, que já foi incrível, já foi uma aula, foi um passo a passo aqui. Que tem, todo mundo que está aqui, tenho certeza, já está anotando para poder participar o mais breve possível ali, né? E onde acompanhar e aproveitar essas oportunidades e os tipos de empresas que podem participar dessas licitações? E se tem alguma restrição quanto ao regime de tributação? Então, o principal local hoje para acompanhar as licitações é o PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? Onde são publicados lá e você consegue filtrar por estado, por objeto, tem os filtros e você vai procurar todas as licitações que estão abertas, que estão em disputa, que é o PNCP, tá? Mas, além do PNCP, precisa ser publicado nos diários oficiais, continua sendo obrigatório. Então, você tem o PNCP e os diários oficiais. E aí a Jennifer falou lá atrás sobre o com licitação. Eu também utilizo o com licitação. O com licitação nada mais é do que uma ferramenta que vai buscar nos diários o que eu quero. Para eu não estar abrindo diário todos os dias, buscando no diário do Brasil inteiro oportunidades, ele filtra e busca para mim, diz assim: ó, Caio, tem isso daí que você quer. E aí eu vou olhar. Mas hoje também tem o PNCP, que faz, já é o sistema do governo federal que faz isso para você, tá? Show. Então você vai lá, vai filtrar e vai achar. Então aí é onde você encontra essas oportunidades, onde você busca, tá certo, as licitações. Qual foi o restante da pergunta, Jennifer? Foram várias aqui, né? E os tipos de empresas que podem participar e se tem alguma restrição quanto ao regime de tributação. Por exemplo, pode ser simples nacional ou lucro presumido, como que funciona? Então, eu preciso ter empresa, tá? Em alguns tipos de contratação, se pode CPF, mas não é para obra e serviço de engenharia, tá? Mas sim, em geral, um CNPJ. E quando a gente fala de profissional na área de arquitetura e engenharia, eu não consigo abrir uma MEI de
Exato. engenharia, por exemplo, tá? Então eu preciso ter um CNPJ, tá? Seja ME, seja PP, seja outras empresas, seja de médio porte, de grande porte, eu preciso ter um CNPJ, tá? E aí, com o CNPJ, tá, eu consigo estar participando, buscando essas oportunidades lá no PMCP. E quanto a formas de tributação, não tem. Eu posso ser simples nacional, eu posso ser lucro presumido, eu posso ser lucro real, eu posso ter qualquer forma de tributação. O que eu tenho que ter Uhum. atenção é como apresentar a minha proposta. Então, altera a forma de apresentação da minha proposta, a minha forma de tributação. Tá? Então, eu tenho que ter atenção nisso. Mas não tem restrição quanto à minha forma de tributação. Tá? Existem algumas vantagens e desvantagens quanto ao porte da empresa, que está lá previsto, se eu não me engano, é do artigo 42 a 49 da Lei Complementar 123 de 2006. Tá? A Lei Complementar 123 de 2006 é a legislação que me fala sobre os benefícios e a instituição do Simples Nacional para as microempresas, empresas de pequeno porte. Perfeito. Muito bom. E já tirou dúvida de uma galera aí, que sempre tá perguntando, né? Como que pode fazer? O que precisa? Tá aí, gente. Então, tem que ser um CNPJ e pode ser qualquer regime de tributação. E só ali observar o que está pedindo no edital, que tem ali, se tem alguma diferença, como vai ser apresentada essa proposta, como o Caio falou. E Isso aí. quais as maiores demandas de licitações que você observa ali que tem? Então, maior demanda de licitação se chama obra pública, tá? É construção mesmo, tá? Essa é a maior demanda do nosso país. E aí, quando eu falo de obra pública, eu estou falando das manutenções, de reformas, de construções, tá? Do setor de engenharia em geral, tá? Porque para construir eu preciso de um projeto, então eu tenho que contratar um projeto. Para contratar um projeto, ou eu tenho o meu corpo técnico, eu tenho que contratar uma empresa que faça o projeto. E aí, para realizar essa obra, por exemplo, eu tive que desapropriar o terreno, então eu tive que ter um profissional que fez a avaliação. E para ter o profissional que fez a avaliação, eu vou ter que ter o topógrafo, eu vou ter que ter um monte de gente que fez o levantamento lá para dizer qual é o meu terreno, tá? Então, assim, na área de engenharia é gigantesca para a obra pública. Mas se a gente mudar um pouquinho a visão para demanda como não objeto, e sim como escopo de serviço, é a parte de consultoria, tá? Então, tem um leque muito grande quando se é consultor em licitações, tá? E aí você pode ser consultor como teu serviço principal na vida, tá? Ou como um a mais na tua vida, tá? Ah, não, eu vou trabalhar com avaliação, mas eu vou ter um a mais que se chama licitar consultoria em licitações. Porque enquanto eu não tiver com a minha avaliação aqui, eu estou sem nenhuma avaliação. Eu estou prestando consultoria aqui para essa empresa. Ou para uma, para duas, para três. Tá? Porque imaginem quantas empresas a gente tem no Brasil. Imaginem quantas licitações são disputadas no Brasil. Então, você pode estar prestando essa consultoria para dezenas de empresas. Tá? Então, se eu for citar um dos alunos, tá? Ele começou, estava fora da engenharia, voltou e fez o quê? Vou ser consultor em licitações. Começou com uma empresazinha, com duas, com três, com quatro. Hoje abriu um escritório, tem 4 pessoas trabalhando com ele, prestando consultoria para as empresas. Tá? Então, Que assim, show! e Fazendo aí, todo esse passo a passo para as empresas se credenciarem e participarem das licitações. e aí você vai abrir o leque na consultoria. Ah, comecei com empresa, mas daqui a pouco a administração pública está contratando tua consultoria. O cara quer só entrar com recurso, está contratando tua consultoria. O cara quer um aditivo, está entrando com tua consultoria. O cara quer impugnar um edital, buscou tua consultoria. Então, a tua consultoria vai abrindo esse leque, tá? E é uma demanda que não para. E aí eu falo que é uma demanda que não para porque está previsto na nossa Constituição. É obrigação a gente garantir à sociedade o quê? Saúde, segurança e educação. Então, para eu garantir isso daqui, eu preciso ter o quê? Licitação.
Porque como é que eu vou garantir segurança se eu não tiver iluminação pública, se eu não tiver posto de policial? Como é que, se eu não tiver vias pavimentadas para garantir o direito de ir e vir? Como é que eu vou garantir a educação se eu não tiver escolas? Como é que eu vou garantir a saúde se eu não tiver unidades de saúde, hospitais? E aí tudo isso passa por licitação e todas essas licitações precisam de consultores. E tem vários, aí vão ter recursos, impugnações, contrarrazões. Então você tem uma gama gigantesca para ser consultor. Que show! Gente, realmente é uma oportunidade maravilhosa que tá aqui na nossa cara e às vezes a gente não vê. Incrível! Olha, gente, olha, foi maravilhoso o que a gente aprendeu aqui, Caio. Muito obrigada mesmo, foi incrível. E fale também sobre o seu curso, a imersão das licitações. Então, como eu falei, desde 2017 eu compartilho um pouquinho do conhecimento adquirido, tá? Desde 2020, 2019, eu acho, eu migrei para o online. Em 2024, esse ano, eu iniciei um novo projeto de acordo com a nova legislação, já que é o método Caio Corte 2.0, tá? Então, eu não fica aberto sempre. Hoje está fechado. A última abertura foi em agosto, onde eu abri algumas vagas, tá? Eu não abro muitas vagas porque é importante esse contato. Como vocês viram, tem muito conteúdo, tá? E várias situações peculiares, pontuais, que a gente acaba precisando debater. Então, a previsão, tá? Eu estou mudando a equipe interna aqui do escritório, na parte do gerenciamento, e a previsão é que em novembro se tenha uma nova turma, tá? Show! Caso não abra essa turma em novembro, possivelmente em janeiro estarei abrindo algumas vagas, tá? Mas eu sempre que abro vagas, posto no meu Instagram. E aí, quando eu abrir novas vagas, eu também vou enviar para a Jennifer, para que quem está seguindo a Jennifer, que participou dessa live, também, caso tenha interesse em aprofundar no assunto, entre em contato comigo e participe das imersões, tá? Então, sempre que eu abro uma nova turma, eu faço 3, 4, 5 dias de lives ali para o pessoal ir se familiarizando um pouquinho com a metodologia do curso, para entender como funciona e ter um primeiro empurrão nesse ramo, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? Mas espero que em novembro eu consiga abrir uma nova turma. A demanda é muito grande, então eu não consigo estar só com curso, tem diversas coisas, então são algumas poucas datas no ano que eu acabo abrindo essas vagas. Mas assim que eu abrir a próxima turma, eu vou estar enviando. E quem quiser, mas vai demorar muito para novembro, vai acompanhando meu Instagram, vai tirando dúvida comigo lá. Se não me encontrar, fala com a Jennifer que ela vai me mandar o contato e a gente vai preparando a tua trajetória até novembro. Perfeito, incrível. E olha, tudo isso que o Caio falou também, né, serve ali para credenciamento de banco, se você quer também avaliador perito, e ou você também já tem essa área da construção, já faz projetos. Então, gente, vão aproveitar, é incrível. Segue lá o Caio também, vai estar, eu tenho certeza que tem gente que assiste ao vivo, mas também tem gente que vai ficar, vou deixar essa live gravada e vai assistir depois. E também vou colocar no YouTube, porque daí mais pessoas podem ver também. Fica fácil de ter esse conteúdo, né? Então, vai ficar salvo. E quem quiser aproveitar essas oportunidades, segue lá, acompanha o conteúdo dele. É riquíssimo. E cada vez que eu escuto, abre muita mente, muita oportunidade. E agradeço muito mesmo por estar aqui, ter disponibilizado esse tempo no meio da semana para disseminar esse conhecimento, mostrar realmente oportunidades, coisas que a gente pode estar utilizando e melhorando a nossa carreira e buscando mais coisas ali, né? Que pode ser o foco principal, mas também pode ser um extra, pode ser aquilo que a pessoa vai estar fazendo. Às vezes ela trabalha em algum outro serviço, mas não quer migrar totalmente para trabalhar pela sua própria empresa, mas também ter as oportunidades de você entrar na empresa de alguém ou prestar uma consultoria, entender desse assunto. Então,
tem muita coisa aí ainda. A gente fez uma pincelada ali para dar esse empurrão, para mostrar essa nova área, porque é uma área maravilhosa e uma gama muito grande ali, né, de oportunidades. Obrigada mesmo, Caio. Jennifer, eu que te agradeço pelo convite, agradecer por todos os seus seguidores que acompanharam hoje ao vivo e os que ainda vão acompanhar, aos meus seguidores que também acompanharam aqui e todos vocês, tá? Muito obrigado, principalmente a você por ter feito esse convite para estar aqui 1h30 compartilhando mais uma vez um pouquinho desse conteúdo que se chama Licitações e Obras Públicas, tá? Então, muito obrigado. Foi 1h30 que conseguiu dar para a gente trabalhar um pouquinho, abrir um pouquinho a mente dos profissionais, das pessoas, para o que eu chamo de melhor ramo profissional, tá? Porque, como você falou, pode ser o teu principal foco, pode ser o teu secundário, porque se eu trabalho com projeto, porque eu não vou continuar trabalhando com o meu projeto e também vou vender projeto para a administração pública. Eu aumento o Exato. meu contrato. Por que não? Porque me falaram mal de licitação. Por que não? Aprende primeiro o que é a licitação, o que é a obra pública, o que são os contratos administrativos, antes de fechar essa porta, porque te falaram uma coisa para você não entrar nesse mercado. Tá? Então, muito obrigado, pessoal. Jennifer, muito obrigado. Sempre que precisar, tem meu contato, só mandar uma mensagem, tá? E vou estar sempre à disposição para estar compartilhando um pouquinho de conteúdo. Obrigado e boa noite. Show, maravilhoso. Obrigada, pessoal. Vou deixar salvo aqui, depois vai lá para o YouTube e vou estar avisando vocês, tá? Boa noite, até mais.